Boa tarde. Hoje, domingo, dia 10, 3h15 da tarde. Novamente estou aqui. Mesmo, sabe, sou meio teimoso, sabe? Mesmo em relação às poucas visualizações que eu tive. Interessante, viu? Eu acho que quem frequenta o YouTube e vê os vídeos, os artigos, enfim, né? Eles deveriam, quando possível, colocar a sua opinião. Praticamente todos os vídeos você pode colocar, externar a sua opinião. Eu, dias atrás, eu coloquei, não é a primeira vez não, eu coloquei minha opinião num vídeo de um comunicador falando a respeito de uma marca de relógio, e eu dei a minha opinião. Eu dei a minha opinião a respeito da marca, entendeu? E, inclusive, até depois eu recebi uma informação agradecendo, né? Agradecendo o que eu tinha colocado, né? Então eu acho que é assim. Por que não? Por que não fazer? Bom, eu estou aqui. Antes de iniciar, eu gostaria, por exemplo, de mencionar o que hoje, na hora do almoço, um pouco antes, eu ouvi de um comunicador da Rádio Mundial, Wagner Borges, falando a respeito do vídeo. Tem gente que está achando que esse vídeo, aliás, esse vírus veio para mudar a humanidade, para colocar num novo caminho. E eu tenho que concordar com ele, apesar de não conhecê-lo. Ele tem programas na Rádio Mundial das 11h30 a meio-dia e meio, todo domingo, 95.7. É muito interessante para a programação dele. Não o conheço pessoalmente, mas eu tenho que concordar com ele. Quando ele diz que esse vírus não tem nada a ver. Ele não foi enviado pelo plano divino para mudar a humanidade. Vai mudar. Só que, infelizmente, eu acho que para pior. Porque já são milhões de desempregados. Milhões de desempregados. Não só aqui no Brasil, como no mundo. Economias já estão, inclusive, fazendo planejamentos lá fora, como se o país tivesse sido envolvido por guerras. Por guerras. Enquanto isso aqui, briga-se, discute-se. Né? Lamentavelmente, já são mais de 10 mil mortes. Todos nós vamos morrer, como diz o presidente. Isso é óbvio, graças a Deus que todos nós vamos morrer. Depende da forma. Se ele tiver um problema de vírus, ele vai morrer no Albert Einstein, cercado de uma infraestrutura espetacular. Ele não vai morrer à porta de um hospital, que não pode levar o paciente grave para uma UTI. Ele não vai poder fazer isso aí. Uma diferença brutal. Até, de uma certa forma, desumana. E por falar nisso, eu vou ter... Porque veja bem, no último vídeo que eu fiz, eu tive um problema. Quando eu passei o vídeo para o YouTube, o meu celular que eu tenho aqui, que é de boa marca, né? Um Note, né?
ele deu pau. Então hoje, antes de eu fazer esse vídeo, além de verificar a figura ali na televisão, sem som, do ex-ministro da Saúde, do Humberto Costa e do Osmar, sei lá, qualquer coisa, que, né, não vale nem a pena falar o nome dele inteiro, né? Então, eu antes disso, eu verifiquei no YouTube, no UOL, coronavírus reaparece em Seul e Wuhan. Europa, de uma certa forma, prepara a reabertura. Mas o vírus, que pouco ainda se conhece, isso é cientificamente provado. Ouvi hoje entrevistas de médicos especializados na área, não sou eu que não sou médico para não falar outra coisa, estou falando, dizendo que o vírus ainda não é conhecido com relação à sua atuação. Ele não é conhecido. Entende? Ele é um vírus ainda que está sendo estudado. Está sendo estudado. Então, hoje eu vi inclusive uma médica, né, falando sobre essa questão do vírus e outros males que ele está causando, inclusive em crianças. Em crianças. Bom, atrás tem um aquário para ver se chama um pouco mais a atenção. Ao fundo, Yanni. E está aqui. Coronavírus reaparece em Seul e Wuhan. Em Seul, inclusive, se sabe que bares, enfim, estão sendo fechados, com medo que novamente o vírus atue, né? Por outro lado, Bolsonaro, nosso Bolsonaro, gasta mais que Dilma e Temer no cartão corporativo da presidência. Comunidade judaica, que tanto, porque os judeus reagem em relação ao uso da bandeira judia lá de Israel, nos atos que ontem aconteceram no Planalto. E não é a primeira vez, não é a primeira vez que isso acontece. A sociedade, a comunidade judia não aprova isso aí. Inclusive, até dou um pitaco ao Supremo Tribunal Federal investigar a vida desses picaretas que estão se deslocando para Brasília para tumultuar. E aqueles que ficam todos os dias enchendo o saco naquele puxadinho, sabe? Onde o presidente, toda manhã, ou às vezes até mais de uma vez por dia, bota o bico no trombone, boca no trombone, que aliás é mais bico do que boca. Mas eu estou aqui não só para falar sobre isso, sabe? Eu queria, com a permissão que me é, eu queria ler peço a vocês, um texto do colunista da UOL, Josias de Souza. Eu todo dia, ou melhor, todo final de tarde ou início da noite, eu gosto de ouvi-lo na rádio Gazeta. Aliás, na TV Gazeta. TV Gazeta. Não é rádio, TV Gazeta. No Jornal da Gazeta, às 7 horas da noite. Quando é 7h15, 20, aliás, 19h15, 19h20 e tal, ele faz ele coloca um comunicado, aliás, uma coluna dele. E eu acho a coluna dele muito interessante. É um jornalista muito bem esclarecido, muito bem preparado, não o conheço, ele vive em Brasília, na fonte dos acontecimentos.
Então está aqui. O texto, que alguns até já devem ter lido hoje, há 10 mil razões para tratar Bolsonaro como uma ameaça. Então vamos lá. Não sou eu, ele que escreveu, e eu concordo. As imagens oferecidas ao país por Jair Bolsonaro são flashes de uma inconsciência conscientemente ostentada. O presidente emite sucessivos sinais de que não quer saber o que está acontecendo. Veja bem, eu faço até um hiato. Uma vez, na revista Veja, saiu uma matéria de um médico famoso do Alberto Einstein. Entendeu? Ele recebeu um paciente, né, dentro da sua especialidade, com um problema no fígado. Né, no fígado. Então, o que esse médico, que eu não me lembro mais o nome, enfim, o que esse médico fez? Ele, pura e simplesmente, ele pediu exames. Exames. Quando chegaram o resultado dos exames, o paciente com a esposa entraram no gabinete desse médico, dentro do hospital Alberto Einstein, e o médico olhou os exames, já sabia, e falou assim: olha, o senhor está com câncer no fígado. Esse paciente se levantou e disse para a esposa: eu não falei para você que a coisa era sem gravidade? E foi embora. O médico quase derreteu na cadeira e tomou a iniciativa naquele instante, um medalhão, hein? De tomar mais cuidado ao divulgar resultados de exames. Isso aí já tem algum bocado de tempo. Bom, o presidente emite sucessivos sinais de que não quer saber o que está acontecendo. É isso aí. Seja o que for, não está acontecendo com ele e nem com seus familiares. Quem sabe por enquanto. Nesse sábado, o país ganhou mais de 10 mil razões para tratar Bolsonaro não como uma paródia, sabe? Marcada pelo exagero cômico. Afinal de contas, ele não é um Zé Simão, né? E se fosse, o Zé Simão não faria isso. Mas sim como uma ameaça. No curto intervalo de 55 dias, a qual a epidemia do coronavírus matou mais de 10 mil pessoas no Brasil, nesse sábado, dia em que foi ultrapassada essa marca, Bolsonaro fez piada com o churrasco fake. Eu acho extraordinário, sabe? Ter ouvido da boca do presidente dizendo: eu vou fazer um churrasco. Eu ouvi com meus 83 anos, e não falou uma vez só. Primeiro ele seria um grupo de 50 e depois até de mais de 1000. E ainda chegou a fazer: se vocês estiverem aqui, aquele grupinho que fica ali, vocês vão entrar também para participar do churrasco. Ele disse que era fake. Foi depois, posteriormente, ontem à tarde, ele foi visto passeando de jet ski no Lago Paranoá. No mesmo dia, o país ultrapassou, como todo mundo sabe, 10 mil mortes, com um total de 155.939 casos confirmados desde o início da pandemia.
representando os outros poderes, dois poderes, o Congresso Nacional e o Supremo, né? Eles decretaram 3 dias de luto. Né? Né? Onde está a matéria? Eita, Nossa Senhora! Isso é o que é não ser YouTube. A frase repete uma cantilena que Bolsonaro, aliás, ele disse antes, em conversa com os simpatizantes, que 70% de nós que estamos do outro lado, vamos ter o vírus. Não tem como, é loucura, sabe? Isso é histeria. Todo mundo, 70% pelo menos vai ter. Então aí eu abro e acho, será que ele também? Ou será que ele está escondendo, sabe? Está escondendo que já teve. Porque veja bem, como governante, como presidente da República, ele tem a obrigação de divulgar os exames que ele fez quando ele voltou dos Estados Unidos. E ele não fez isso aí, até agora. Outros já fizeram. O governador do Rio, o governador de São Paulo e outros já fizeram. Por que não? Eu, como cidadão comum, como você possivelmente o é, não precisa. Eu não preciso divulgar por meu vizinho da esquerda, da direita, embora o da esquerda, talvez até divulgue porque ele é médico. E ontem ele esteve aqui em casa e conversamos um pouco a respeito. Ele tem um filho que também é médico e a coisa não está fácil não. A frase que repete uma cantilena que Bolsonaro entoa desde que o coronavírus fez a sua vítima. Mas o presidente, pandemia é apenas um outro nome, histeria. O isolamento social por inútil só serve para arruinar a economia. Ele ainda não aprendeu que não se chupa a cana e toca a flauta. Não se faz as duas coisas ao mesmo tempo. Entende? Ou uma ou outra. E no momento nós estamos, na minha opinião, é para ouvir música, é tocar flauta. Não adianta. Isso aí é mundial. É mundial. Não é somente aqui no Brasil. Lá fora, tem governos que estão tratando com uma economia de guerra. De guerra. Enquanto isso aqui, e daí? Eu não sou, eu sou presidente, mas eu não, deixa pra lá. Por isso, brasileiros, ele acha que o isolamento social é inútil, que somente brasileiros com mais de 60 anos têm que ficar isolados, como eu, 83, que estou aqui já há vários e vários dias e que só saio daqui de casa para ir à farmácia, e essa semana passada fui até o banco para pagar meus compromissos. Infelizmente ainda eu tenho. Tem muita gente que não tem o que pagar e como pagar. Aliás, tem é o contrário. Tem que pagar, mas não sabe com o quê. Por isso os brasileiros com menos de 60 anos deveriam se submeter à infecção. Esse nosso presidente não sabe que não existe comprovação de que casos com menos de 60 anos é só uma gripezinha, um resfriadinho. Aliás, está matando pessoas com menos idade, até crianças. E já tem casos até de bebês mortos pelo coronavírus. Então, é uma piada. É uma piada, inclusive daquele Osmar Terra, dizendo que
o isolamento não funciona. Eu lamento ele, como médico, dizer uma barbaridade dessa, quando já está provado que é exatamente o contrário. E ele que não me venha dizer, se referir ao prefeito, ou governador, sei lá, acho que prefeito de Nova York, dizendo, olha, pela estatística, a estatística não comprova que a isolação resolveu o problema. Em primeiro lugar, eu não acredito em estatística. Eu fiz anos de engenharia e uma das coisas que eu aprendi de um professor de estatística é, olha, dados estatísticos você manipula. Você manipula. E quem é da área sabe disso. E agora, hoje, veio um senão, dizendo que não é bem isso aí. É gente que fez isolamento entre aspas, porque em suas casas começaram a receber visitas, amigos, parentes e tudo mais. Aí não dá certo mesmo. Isolamento é ver aqui, eu, esposa e minha filha. Ontem veio o meu vizinho aqui, ele teve um probleminha, veio pedir ajuda, tudo bem. Mas foi assim, uma exceção. Ele como médico, logicamente, quer dizer, ficamos à distância, tal, um do outro, tal, sem problema nenhum. Ele ficou, conversamos sobre vários assuntos, inclusive sobre vírus. E a coisa, o bicho pega mesmo. Ou será que precisa ser na tua casa? Onde está? Na tua casa para você aprender. Para acontecer o que aconteceu com aquela mulher que se infectou e por não acreditar se infectou e matou o marido. Na definição do poeta Mário Quintana, o autodidata é um ignorante por conta própria. Bolsonaro, que se graduou em ciências, lendo a bula da cloroquina, demora a notar que a doença do ignorante é ignorar a própria ignorância. O capitão dá de ombros por uma singela evidência médica. Quanto menor for a adesão do isolamento, maior será o número de cadáveres. E eu estou de acordo com o ex-ministro da Saúde. O vírus produz multidões de pacientes que não passam pela UTI. Sabe? Ele, se tiver problema, ele vai para o Albert Einstein. E milhares, milhões não conseguem entrar pela porta às vezes até do hospital. Daí a necessidade de atenuar a velocidade do contágio. É atenuar, frear, entendeu? É como um carro, né, que pega o controle e que você freia e procura controlar a direção, para não acontecer um acidente. Sem uma vacina, que nós não temos, e não existe, inclusive, medicamento já comprovadamente eficiente, não há alternativa senão empurrar as ruas para dentro das respectivas casas. Aqui em São Paulo, onde eu moro, por que amanhã vai ter esse negócio de placa A, placa par, placa ímpar? Porque o povo colaborou para isso aí. Mas Bolsonaro gasta baldes e saliva para sustentar que o país precisa voltar à normalidade. Ah, oxalá pudesse tocar flauta e chupar cana. Pense nessa tese do presidente sem pensar no resto. Esqueça tudo. Pense só na retomada de uma hipotética normalidade. Com o isolamento à brasileira, um país, são vários Brasis, né? Adotado por governadores e prefeitos sem uma coordenação nacional, a pilha de caixões evoluirá rapidamente de patamares inaceitáveis para níveis inacreditáveis. Sem o isolamento, aí mesmo é que a mortalidade evolui para a categoria do genocídio. Com a
o aval de um governo cujo lema é